Olá, olá. Vamos lá entrar, malta. Vamos lá ver o direto. Hoje a live 3 da nossa conversa boa. Estou só aqui a partilhar a live para que mais gente possa entrar e ver. Portanto, à medida que vais entrando, também podes tu partilhar aí a live, está bem? Ok. Vamos só deixar aí entrar mais gente aqui para a live para nós começarmos. E hoje o tema é super interessante. O tema hoje da live Boa Conversa é sobre inteligência emocional e inteligência financeira. Portanto, à medida que vais entrando, vai partilhando, por favor, porque tenho a certeza absoluta que vai ser fantástico e tu vais ter surpresas muito boas com esta live. Tenho a certeza absoluta que sim. Só esperar aqui mais uns minutinhos, que são mesmo 7 horas em ponto, para a malta entrar e podermos então começar a nossa live com a nossa super convidada, que é a Madalena, que já está à espera. Madalena, eu já te chamo para a live, está bem? Só dar aqui uns bocadinhos para a malta entrar e nós fazemos aqui um passo de espera. Isto é sempre assim, não é? Nas lives, a malta demora um bocadinho até aderir. À medida que vão entrando, vão colocando aí a dizer de onde é que nos estão a ver, está bem? De onde é que tu nos estás a ver, que é para nós também termos uma noção de onde é que estás a ver o direto. Coloquem aí um olá, coloquem aí um tchau, partilhem também, está bem? Partilhem aí com a maltinha, eu vou só aqui assinar à malta. Olá, olá. Olá, olá Carolina, olá Cici. Vão dizendo de onde é que nos estão a ver, está bem? Vamos só fazer aqui um contrapasso de 2 minutinhos. Eu vou já chamar muito rapidamente a Madalena, não se preocupem. E enquanto estão aí, eu vou pedir para partilharem o direto, está bem? Partilhem o direto para nós chegarmos a mais pessoas. Na última live tivemos umas boas dezenas de pessoas a ver, foi fantástico, não é? E a live depois ficou disponível no meu Instagram, portanto na cronologia, e foi muito interessante que houve muitas pessoas a ver e houve muitas pessoas a comentarem. Então têm sido conversas muito boas, muito produtivas, tem sido muito bom partilhar aqui esta informação sobre desenvolvimento pessoal com os meus colegas da área. Tenho aprendido imenso com eles e, portanto, nós já falámos sobre constelações familiares, já falámos sobre, no primeiro direto eu fiz aqui assim um bocadinho o ponto de situação do que é que efetivamente foi a ideia, não é? Como é que surgiu isto. Já falámos sobre, que foi na semana passada, sobre a criação, não é? O desenvolvimento de empreendedores e, portanto, é muito interessante perceber estes temas tão fantásticos que nos têm chegado. Ok, eu vou chamar então aqui a Madalena. Vou aqui puxar a Madalena. Ok, vou convidar a Madalena. Ok, já está. Madalena, desse lado só tens que aceitar agora. É isso mesmo. Eu fico sempre Olá, virada para cá. Olá, boa tarde, Sónia, tudo bem? tudo, tudo. Contigo também? Também, tirando quando eu Boa, entro, a boa. minha câmera está sempre a tirar ao contrário, para trás. Pronto, o mais normal. E então as pessoas ficam a ver a minha parede. Ok, tranquilo. E então, vamos aqui começar. Muito obrigada, antes de mais, por teres aceitado o convite e por teres aceitado o desafio, não é? De vires aqui para estas 12 semanas de lives, que eu, para mim, eu e o 12 temos aqui uma ligação muito forte. E então, normalmente eu quando faço alguma coisa é sempre 12 semanas, 12 dias, é sempre assim,
algo com alguma longevidade e fiquei muito feliz de ter visto que tantos colegas da área, não é? Eu lancei o desafio e tantos aderiram e estão entusiasmados com este projeto e, portanto, quero-te agradecer por fazeres parte deste projeto. Muito obrigada, Madalena, também. Obrigada eu pelo convite, pelo desafio e pelo projeto, que eu acho o projeto muito interessante e que pode trazer mais valias para todos nós. Obrigada. Sim. Sim, eu acho que sim. Uma das coisas que quando eu cheguei ao desenvolvimento pessoal que eu percebi é que havia muito pouca informação disponível, não é? Agora já começa a haver muita gente partilha informação, já há muitas lives, já há muita coisa. Mas há uns 3, 4 anos atrás, quando iniciei, já havia algumas coisas. Obviamente também não estávamos no boom ainda das redes sociais como estamos agora, não é? Devido à pandemia, mas havia pouco material, havia os livros, a gente podia comprar os livros, mas para a gente saber que livros é que havia de comprar, também tínhamos que saber a quem é que havíamos de perguntar. Dou por mim muitas vezes, ou dava por mim passar, sei lá, horas afins, não é? Numa livraria à procura de livros e a ler os prefácios. Agora a informação assim é muito mais, chega a muito mais pessoas. E quando eu entrei neste mundo de desenvolvimento pessoal, uma das coisas que eu me comprometi foi, não, eu quero que as pessoas possam ter acesso a este conteúdo, a conteúdo de relevância, de forma fácil, pois quem quiser explorar isso entrará no mundo de cabeça, mas poder, não é, abraçar assim as pessoas é muito bom. Sim. Isto, aquelas coisas que no fundo a pandemia nos trouxe, as lives, as redes sociais, porque era muito complicado e quanto mais para trás nós começámos no desenvolvimento pessoal, ainda pior, porque algo do desenvolvimento pessoal nem sequer era assim ainda um bicho de sete cabeças. Eu lembro quando comecei a ler os meus primeiros livros, que é uma situação que foi aquele livro que me impactou muito, foi um livro do Augusto Cury, a trilogia O Vendedor de Sonhos, e um dia estava eu numa esplanada a ler O Vendedor de Sonhos e o meu filho na altura a ler o Código da Inteligência, também do Augusto Cury. E uma amiga diz assim, Vendedor de Sonhos, podias ao menos seguir o exemplo do teu filho, porque ele é que sabe escolher os livros, quer dizer que ela criticou e avaliou o livro pelo título. Andas a ler essas coisas para quê? Quanto mais era ali um bocado desafiante. Hoje em dia já é algo muito normal e então agora ainda mais. Mas Sim. no início, E, quando nós e procurávamos, era tipo tabu quase. sim, sim. E daquelas trends, não é? Quando nós avaliamos as trends profissionais, não é? É uma coisa que eu gosto de sempre ver, o que é que está na moda, o que é que as pessoas gostam. Lembro-me quando há, sei lá, 12 anos terei a formação, por exemplo, de Zumba, na área do fitness, também era, nos instrutores de fitness, ninguém gostava daquela modalidade e tal. Depois, passado 5 anos, já estava no trend. Eu lembro-me, quando iniciei esta minha jornada também de desenvolvimento pessoal, comecei com o coaching desportivo, lá está, não se falava muito, era tipo, havia os psicólogos e depois havia uma mancha negra, não é? Portanto, não havia assim, não era muito bem aceito. Não era considerado uma coisa muito científica, não era considerado uma coisa muito com muito suco, não é? Era muito considerado a banha da cobra, por assim dizer. Sim. E por acaso há 2 anos, ou foi o ano passado, já não sei se foi no primeiro confinamento, se no segundo confinamento, já aparecia no top 10 pessoas que faziam palestras, não é? Influenciadores, palestrantes, motivadores, já aparece no trend 10 a nível mundial como as profissões que as pessoas mais procuram para o seu dia a dia. É interessante ver estas mudanças. Ok, então olha, Madalena, pergunta, qual é a tua história? Como é que então tu chegaste ao desenvolvimento pessoal? É assim, isto acabou por ser uma longa jornada. Tenho que contar de uma forma muito rápida a minha história para conseguir enquadrar o que é que me trouxe a este mundo. Força. Eu comecei, aliás, eu sou contabilista de profissão, tirei o curso de gestão de empresas em Viseu, porque eu sou de Viseu, e tive muitos anos, então tirei o curso, e o mais giro é que não era a minha primeira opção. Eu escolhi esta formação na fila, porque na altura ainda íamos para a fila entregar as candidaturas em papel. E eu estava a preencher os papéis
E a minha primeira opção naquela altura era educadora de infância. E começo a ouvir uns zunzuns. A educadora de infância está muito complicado, temos que ir para os Açores, temos que ir para a Madeira. E eu, pera, eu não quero ir para as ilhas. Então, foi logo gestão de empresas. Isto também tem uma história, porque o meu pai é empresário e eu sempre tive, lá está, as nossas influências, eu sempre tive vivi um bocado naquele meio e sempre gostei muito dos números, gostava de perceber porque é que ele gastava X, como é que ele chegava a certos valores para dar aos clientes, sempre foi algo que me interessou. E então eu já costumava estar ali envolvida e tentar às vezes perceber. Foi ali uma decisão assim, tumba, de gestão de empresas. Entrei nesta área, depois fui trabalhar para a zona do Oliveira de Bairro, estive lá andei por gabinetes, contabilidade, não gostei, fui para a área das empresas, estive lá durante muitos anos e eu sentia que me faltava algo, precisava de respostas. E ao mesmo tempo eu tinha muitas pessoas a perguntarem-me conselhos, no fundo eram conselhos para os créditos à habitação, para seguros, como é que podiam gerir algumas compras. E eu achava aquilo, algumas coisas que eu ouvia, foi assim, ai meu Deus, eu um dia vou abrir uma empresa para ensinar estas pessoas algo mais na gestão das finanças. Mas era muito matemática. Naquela altura não havia mentalidade financeira, era muito matemática. Porque eu sempre tive muito também influência, se nós ganhamos um valor, o que é que assim, da que parte daquele valor, sempre me paguei a mim em primeiro lugar. Eu não te chamava assim, mas eu dizia que era aquele que tem o meu pé de meia, caso acontecesse alguma coisa, sempre me paguei a mim em primeiro lugar, sempre fui tendo algum para investir, sempre fui ali gerindo as minhas finanças. E depois, em 2004, eu tive uma depressão muito grande. Quando eu saí da depressão, assim, eu tenho que encontrar uma estratégia porque eu tinha muitas perguntas, muitas questões, havia mas o porquê, muitos porquês, mas porquês e muitas coisas para tentar perceber, eu tenho que encontrar uma estratégia para não voltar a cair, porque dizem que quando só apanha uma depressão, a tendência de voltar outra vez que é grande, e assim, eu tenho que arranjar estratégias. Nesta altura eu comecei muito no modelo do reiki, do xamanismo, coaching ainda não se falava, mas comecei à procura e comecei a ler livros, que era aquele estigma de livros de autoajuda, que era algo que só quem estava mal é que precisava, mas comecei à procura, havia muito pouca coisa. Em 2008 tive tipo um empurrão muito grande para começar a desenvolver mais esta área. Fui chamada para fazer um exame e passado um mês estava no IPO. E passado, tipo, mais ou menos meio ano, tive uma consulta com o médico lá. Depois de fazer alguns tratamentos, e ele disse-me, foi um ano horrível, porque foi tipo, caiu-me o mundo. Eu não sabia ali, porque eu vivi durante muitos anos com o meu filho, e também foi um grande apoio, uma grande motivação, porque nós crescemos muito enquanto pessoas, dele enquanto menino que virou homem, eu aprendi a ser mãe com ele, e foi ali, também foi uma motivação muito para estas áreas, que ele também gosta. Mas nessa altura eu estava sozinha com ele. Então quando eu fui àquela consulta, o médico perguntou-me, disse-me, tenho duas notícias, uma boa e uma má. E foi um ano em que eu andava com um humor de cão, ninguém me aturava, daquele papel da vítima, tudo muito mal, pronto, muito... E ele disse-lhe assim, muito mal disposta, a má primeiro, depois a boa lá dar alguma ajuda. E ele disse-me, a má é que era maligno, a boa é que veio mesmo na hora. E eu já fui àquela consulta por uma intuição que tive. Que eu não era para ir e de repente tive um sonho, um pesadelo e fui à consulta. E aquilo eu comecei a fazer aquelas ligações. E eu perguntei, qual é a probabilidade de voltar de novo? E ele disse-me, aí foi tipo um murro no estômago daqueles mesmo assim, bem potentes. Às pessoas, a probabilidade é igual a todas as outras pessoas no planeta. Mas as pessoas mal dispostas, mal feitiam, é bem com muito mais probabilidade de terem outra vez. A probabilidade de terem outra vez é muito maior. Estás a ver? Foi assim tipo, espera. Então a partir daí eu comecei numa busca muito maior de mim,
de me conhecer, de me autodescobrir, com um apoio também muito grande, lá está, porque eu tinha o meu filho que lia um livro e dizia: mamãe, toma e lê. Ele começou a ler os primeiros livros dele, foi hoje. E então Que toma e bom. lê, e depois discutíamos o livro, e ali foi um crescimento em conjunto. E comecei depois, começou a ver a parte do coaching, comecei-me a Uhum. interessar mais, porque eu tinha uma questão, não voltar a ter depressão, melhorar o meu humor e conhecer-me, saber, sentir-me satisfeita com a vida, sentir-me realizada. E isso levou-me a uma busca a entrar em vários ramos, em várias áreas, até que em 2015 fui parar o coaching, 2014 foi quando tive o primeiro contacto. Era tudo, sempre foi muito virado para mim. Uhum. Nessa altura eu cheguei a pensar que podia aplicá-lo um bocado na parte das finanças pessoais, mas em Portugal ainda se falava pouco. Ainda não era um assunto que fosse assim Sim. muito conhecido. E foi assim um percurso ao longo deste tempo todo, e eu fui procurando cada vez mais áreas, cada vez encontrar uma forma mais estabilizada, com formações, com pessoas, com peer groups. Foi um percurso ao longo, essencialmente 2004 e depois 2008, com mais força. Ok, boa, que maravilhoso. Há um conceito muito interessante que é quando tu não decides o caminho, a vida decide por ti, não é? E às vezes a vida dá-nos os empurrões que a gente precisa, que nem sempre são aqueles que nós achamos que são aqueles que nós precisamos, não é? Mas é muito interessante que quase todas as pessoas que eu tenho falado, sabes, quando chegam ao mundo do desenvolvimento pessoal, chegam de duas formas. A primeira é aquela que toda a gente acha que é maravilhoso, mas é uma minoria, que é através da inspiração, não é? Viram uma história qualquer de alguém, inspiraram-se e foram atrás, portanto, através do prazer. Mas é uma mínima parte. A grande maioria das pessoas que eu conheço foram atrás do desenvolvimento pessoal através da dor, não é? Porque passaram por um desafio, porque passaram por um problema, porque passaram por uma doença, porque passaram por uma perda. E é muito interessante perceber que temos todos assim um background desses, que é, ok, já sofremos, não é? Percebemos o que é que a dor custa, então deixa-me agora ir no sentido oposto e procurar o que é que me faz ir no sentido oposto. Ok. Ora, então fala-me um bocadinho desse projeto aí da inteligência financeira, então, que acho que para mim é uma das áreas que eu estou a desenvolver neste momento, para mim é maravilhoso. E já há muitos anos que eu digo sempre isto, que é, eu saí do meu 12º ano a dizer isto. Eu não sei porque é que nós não temos uma disciplina na escola que nos ensina a gerir dinheiro, que nos ensina a fazer dinheiro, porque eu vou agora para a universidade, eu não percebo nada disto, eu nunca tinha recebido uma mesada sequer. Portanto, comecei a receber mesada quando fui para a universidade, tinha que pagar propinas, tinha que pagar deslocações, tinha que pagar tudo, eu não percebia um pouco daquilo, apesar que eu já fazia uns pescados, era árbitra de handball, na altura já ia recebendo algum dinheiro, mas não sabia geri-lo, não é? E só bem há pouco tempo, não é? Já depois de estar no mercado de trabalho há mais de 20 anos, é que decidi procurar alguma coisa sobre isto. Portanto, eu acho que é um projeto fantástico, porque acho que, principalmente em Portugal, acho que saiu agora, não é, um género de um barómetro a nível europeu, nós somos dos países com menos literacia financeira. Portanto, estamos em, não sei se é 23º ou 24º em termos da Europa, já não sei, era qualquer coisa assim. Estamos mesmo na cauda das caudas em termos de literacia financeira. Fala-me lá então um bocadinho sobre esse projeto. É assim, isto foi uma coisa que também foi crescendo ao longo do tempo, lá está. Eu sempre senti essa necessidade no mercado, porque muito pelas pessoas à minha volta que me questionavam, que me pediam ajuda, que me pediam para eu avaliar créditos, muito nessa área, no início. E eu como gostava, porque depois também havia aquele estigma que nós agora sabemos que isso é algo que não se deve dizer, pensar nem sentir, muito menos. Eu não gosto de números, eu não gosto de contas, eu se puder toda. Pronto. Havia um bocado isso. E então pediam, porque diziam assim, não sei como é que tu gostas disso. Epá, gosto, é natural, é algo que nós precisamos no nosso dia a dia, não temos que gostar. E eu vivia sozinha, eu só tinha que gostar. Além de ser uma área também que vinha da parte profissional. Ao longo do tempo eu fui, também houve uma altura
em que fez-me também aqui uma mudança de chip. Eu, lá está, de uma forma nós conseguimos gerir as nossas finanças de uma parte, um bocado a parte da inteligência financeira, que, o fazermos o dinheiro, o gastar o dinheiro, o investir. Depois, mas eu sempre senti que faltava alguma coisa. Lá está, nesta minha busca insatisfeita de sempre de melhor, de procurar, eu sentia que faltava qualquer coisa. Um dia eu tropeço com o livro Mentes Milionárias. Eu tropeço com o livro, eu começo a ler, e aquilo eu nunca tinha associado a parte das crenças à parte financeira. Andava a tratar de crenças noutras áreas, mas nunca tinha propriamente associado à parte financeira. Eu, quando li aquele livro, foi-me assim, tipo, uau, espera aí, isto agora faz-me todo o sentido. Comecei, eu próprio, numa primeira fase, eu gosto de uma primeira fase, quando eu vou descobrindo, gosto de ir aplicando para quase que testar o modelo, por assim dizer, ir investigando, estudando, analisando. Para mim fez-me todo o sentido e eu comecei a gerir as minhas finanças de uma maneira ainda mais organizada, de uma maneira diferente. E não são minhas finanças, porque a parte financeira não é só as nossas finanças. O dinheiro é muito mais que dinheiro, o dinheiro é muito mais emocional do que racional. E Uhum. aí eu percebi a parte do emocional. E percebi, por exemplo, como algumas insatisfações minhas, como eu tinha uma crença muito forte que era só quem trabalha muito é que ganha dinheiro. Então eu acumulava trabalhos. Só que um valor para mim muito importante era a família. Eu, como acumulava muitos trabalhos, eu não tinha tempo para a família. Eu não tinha tempo para gerir o meu dinheiro. Eu lembro-me de um ano ter decidido assim, peraí, já estamos de férias. Eu não tenho férias, não tenho nada organizado, eu tenho que ir de férias. Fui à agência e comprei na hora. Eu gastei muito mais por estar a comprar e não ter feito aquela gestão de organizar com tempo, de escolher os locais. E aquilo deixava-me completamente, ainda por cima, e eu um bocado ali financeira, aquilo deixava-me completamente exaustinada. Quando eu li o livro, eu compreendi que afinal de contas eu tinha uma crença que me estava a limitar e ainda pior do que isto, estava a entrar em confronto com algum dos meus valores, O valor, exatamente. com valores importantes para mim. Então comecei a investigar mais. Comecei a investigar mais, comecei a aplicar, comecei a estudar sobre o assunto, comecei a autoanalisar-me, a mudar, a reverter, a mudar crenças, a associar aos meus valores, para aquilo estar assim um bocadinho mais em conjunto. Foi isso também que me fez muito eu depois de despedir-me e sair da empresa onde eu estive durante 18 anos, foi numa fase assim, eu preciso agora de me organizar, meu filho começou a trabalhar, assim, eu agora é a altura de eu me organizar para aquilo que eu quero, e eu depois regressei a Viseu, e neste tempo eu fui lendo mais, até que depois também me cruzei nos cruzámos com o Alken, com o Luís Fernando, também algumas formações com ele relacionadas com mentalidade. No ano passado tive a oportunidade, foi uma oportunidade assim que me caiu no telemóvel, de fazer uma formação com o autor do livro das Mentes Milionárias, com o grupo no Brasil. Uau. Foi um horário muito desafiante. O preço foi, como eles estavam ali a fazer uma promoção, um preço muito acessível para os brasileiros, ainda ficou mais Pois, acessível para nós. Foi por exato. acaso, foi mais ou menos há um ano. E achei muito interessante. Adorei. Foi sexta, das 6 à 1 da manhã. Nós aqui reclamamos, das 6 à 1 da manhã. Sabes quanto tempo foi o intervalo? A meio, 5 minutos contado no cronómetro ali estou a vez passar. Mais nada. Sábado todo dia, domingo todo dia. Ou, não, todo dia não. Começou mais a meio da manhã, por causa dos horários dele, no início da tarde, tipo das 2 da tarde até quase à 1, 2 da manhã, com 5 minutos de intervalo a meio. Nem mais um minuto, nem mais um intervalo. Aquilo foi a dar-lhe. Gostei imenso. Depois disso que eu também comecei muito a ver o que é que havia, porque eu tenho, pronto, lá está a minha curiosidade, já seguia a Bárbara Barroso, decidi fazer a formação dela, do zero à liberdade financeira. A Susana Torres também tinha uma formação e então eu queria saber o que é que havia no mercado, o que é que as pessoas de referência diziam e falavam, todas elas Uhum. começam pela mentalidade.
porque as estratégias é fácil. Lá está, como se isto me projeta muito pela parte, e depois com os clientes com quem eu tenho trabalhado e com as pessoas, e eu associar mesmo aos amigos, clientes, é assim, é fácil as estratégias, toda a gente sabe que não pode gastar mais do que o que ganha, certo? É daquelas coisas, então porquê é que o fazem? Uhum. Aí é que entra a parte das emoções, do E da que é vitimização, financeiro. porque a casa é cara e porque as coisas estão caras e porque eu tenho que gastar, porque eu tenho que viver, não é? Todas essas crenças que... O não desfrutarmos, lá está o que eu fazia, chegar ao final de semana e dizer assim, olha, eu vou fazer estas férias, ou eu vou fazer este fim de semana porque eu mereço, e aquilo acaba por... E no fim fico com aquela culpa, não desfruto porque estou a gastar Uhum. demais, nem devia gastar. Pronto, o não Porque às saber vezes não é desfrutar. planeado também, às vezes não é preparado, não é planeado e geramos dívida, não é? Às vezes quando são essas situações. Pronto, mas nós todos sabemos a Estratégias, parte claro. financeira mais da inteligência financeira. Eu digo, assim, eu não acho que todos sabemos. Eu não acho que todos sabemos, porque efetivamente, e eu passei por essa situação, por exemplo, de cair uma ficha, quando eu comecei a estudar um bocadinho mais sobre finanças, meu pai era bancário, atenção, mas o meu pai era bancário, é reformado bancário, mas, por exemplo, quando eu ainda falo em investir, ele diz, ai, porque se perde muito dinheiro, uma vez investi o dinheiro de uns clientes, depois aquilo caiu tudo, sabes, ainda tem assim, dá um estigma, não é? Pronto, ele provavelmente tem um perfil muito conservador e pronto, e aquilo mexe um bocado com ele. Então, eu lembro-me quando comecei a estudar esta parte das finanças, que é uma ficha, por exemplo, esta diferença de eu pouco para ir de férias ou eu acumulo dívida para ir de férias. Porque são duas coisas muito diferentes, não é? Uma coisa é eu ter o dinheiro de antemão. Outra coisa é eu pedir empréstimo ou pôr no cartão de crédito para ir de férias e estás a pagar depois de usar. A mesma coisa com o curso, a mesma coisa com uma intervenção qualquer de saúde, a mesma coisa com a roupa, não é? Que é eu tenho dinheiro de parte para usar para aquilo, ou eu uso aquilo que é da minha conta corrente, ou que nem sequer está na minha conta corrente para comprar aquilo. Então, isto só há poucos anos atrás é que me caiu a ficha. Portanto, às vezes acho que toda a gente sabe. A verdade é que eu acho que há muita gente que não sabe o beabá, algumas pessoas sabem o beabá, mas não têm a capacidade emocional para fazer, e depois há aqueles 5% que sabem o beabá e que têm inteligência emocional, não é? E era isso que eu te queria perguntar, que é, então explica-me como é que a inteligência emocional, não é? O nosso coeficiente emocional, que quanto mais alto ele é, mais impacta a nossa inteligência financeira também. Como é que efetivamente isto acontece? É assim, e só voltando atrás, tens razão. Eu, às vezes uma pessoa generalizamos muito e dizemos toda a gente sabe. Não é bem assim. É tipo Uhum. aqueles conceitos que deviam ser ensinados na escola e que não são Exatamente. ensinados. hum, E depois mesmo aquela situação, desculpa só voltar aqui um bocadinho atrás, mas uma Tranquilo, situação, tranquilo. os bancos são muito responsáveis, porque assim, eu lembro-me quando eu comprei a minha primeira casa, precisas de 75 mil euros. Opa, leva 85 e compra as mobílias, leva 90 e compra o carro. E isso as pessoas não fazem gestão de dizer assim, ok, eu vou ficar com uma prestação de X, mas isso sobe. E se me acontece alguma coisa, eu tenho um fundo de maneio, eu preciso de poupar, o pagarmos a nós em primeiro lugar, aquela poupança para nós que nos garante aquela segurança, eu tenho-a feita, eu vou fazê-la. Pronto, esta parte também tem muito a ver depois com a parte emocional. Por isso eu dizia Uhum. assim, de certa forma, a nível do QI, da parte financeira, nós temos mais ou menos uma noção. O que é que estabiliza isto tudo? A parte emocional. Destabiliza ou não? Porque se eu disser, eu neste momento eu não tenho dinheiro para pagar umas férias, mas eu mereço, por isso eu vou metê-las no cartão de crédito e logo receber. O que é que está aqui a prevalecer? A parte emocional, porque eu mereço aquelas férias e eu não faço as minhas contas e não organizei a minha vida ao longo do ano para poder ir a tirar aquelas férias. Por exemplo, eu quando fiz aquelas férias que organizei de repente,
Eu tinha o dinheiro para as organizar. Eu só podia ter poupado mais, ter gerido melhor o meu dinheiro. Aí foi, e essa parte só de não ter gerido melhor já me deixou chateada comigo. O que é que aqui falha muito? Por exemplo, quando nós procuramos, fazemos compras por impulso, seja qual tipo de compras for, pode ser uma roupa, pode ser um carro, pode ser uma casa. Quando é só um par de sapatos, que eu digo às vezes na brincadeira, é grave, mas não é muito grave. Quando compramos, por exemplo, um carro, ou quando compramos uma casa, isso aí já pode a seguir trazer-nos graves problemas. E muitas vezes nós fazemos compras, as tais férias, as tais situações em que depois logo se vê, para tapar um buraco, a parte emocional. Porque nós não conseguimos gerir esta parte, porque nós não conseguimos desfrutar daquilo que temos, nós não somos gratos e não dizemos assim, ok, eu tenho este salário, eu gero este rendimento na minha conta, eu agora posso gerir isto de uma forma diferente e vou alavancar de uma forma diferente. Não, queremos tudo, é o prazer imediato. Imediato, não nos educam para adiar a recompensa, não é? Portanto, a recompensa está lá à frente e não nos educam para isso, não é? É Estamos interessante. tristes, estamos deprimidos, não procuramos lá aquela parte de encontrar o equilíbrio dentro de nós, de recolher, de perceber de alavancar de outra forma, fazemos então procuramos fora. Ainda há muito aquela coisa, eu acho que nas escolas devia ser dada a inteligência emocional e financeira, Uhum, porque se concordo. tu tiveres uma boa gestão das emoções, soubeste, conheceres muito bem, tu consegues fugir a certo tipo de atitudes. E aí depois Claro que também sim. vem muito a parte da gestão do teu dinheiro, a parte emocional, porque a parte emocional não é só dinheiro. Eu, se a gente vir, está em todas as áreas, está na nossa vida no geral, nas relações, no dinheiro, no emprego, em tudo. Tu não consegues ter sucesso a nível de trabalho se não tiveres uma boa gestão emocional. Uhum. Consegues ter sucesso nas finanças, por isso é que eu digo, o dinheiro é muito mais do que um papel, parte de liberdade financeira é muito mais do que gerir uma conta bancária, é muito emocional, e daí nós precisamos de conhecermos, de sabermos gerir muito bem como é que nós podemos alavancar as nossas emoções a nosso favor. Sem dúvida. Sabes que tal como tu, eu sabia que havia crenças sobre muitas coisas, não é? E lembro-me, na primeira imersão que fiz de desenvolvimento pessoal, que foi no Master Your Life, portanto, foi a primeira vez que fiz assim 3 dias seguidos, foi assim uma coisa fora da caixa, nunca tinha feito, lá está, já tinha feito, por exemplo, coaching desportivo, tinha sido um dia inteiro, já tinha tido assim algumas experiências, mas assim, alguns workshops também já tinha feito assim, agora 3 dias, não é, de revolução nunca tinha feito. E quando falámos sobre as crenças, aquilo eu fiquei assim, tipo, verdade, os paradigmas sociais e as crenças à volta do dinheiro é uma coisa, para além da gestão emocional, não é? Porque é aquele conceito de que a forma como fazes uma coisa fazes todas, portanto, se tu és impulsivo nos relacionamentos, também és impulsivo no relacionamento com o dinheiro, também és impulsivo com o trabalho. Para além da gestão emocional, é a especificidade das crenças que há com o dinheiro, porque é uma coisa tão específica, mas tão abrangente, que eu não conheço ninguém que não tenha crenças limitadoras em relação ao dinheiro. Ah, porque o dinheiro não cai do céu, porque o dinheiro é sujo, porque os ricos são maus, porque lá está, só ganha muito dinheiro quem trabalha muito. Portanto, isto são crenças enraizadas na nossa sociedade. E eu dei por mim, os meus filhos tinham um pouquinho, tinham 2 anitos, 3 anitos, já começava a brincar com eles com o dinheiro, toma o tostão, isto e aquilo, e a passar já algumas dessas crenças, quando eu tomei consciência disto. Agora, eles já têm 7 anos, já têm o seu próprio negócio, já sabem o que é recompensa aliada, já sabem o que é poupar ou pagar-se a eles primeiro, já sabem, já têm alguns conceitos, mas lembro eles terem 2 anitos, 3 anitos a falar a brincadeira do tostão, agora vais comprar o chupa e não podes gastar o dinheiro todo e agora tens que lavar as mãos porque o dinheiro é sujo, e, sabes, uma data de crenças que estavam por trás ali, que obviamente nos são passados, em termos familiares e sociais,
e que é impressionante mesmo. E ver tanta gente a despertar, não é? Para este bom relacionamento com o dinheiro, que o dinheiro não é mais do que um instrumento, uma energia, tal e qual como é a saúde, o tempo, não é? O lazer é uma troca, não é? Que graças a Deus temos essa possibilidade de troca, porque senão, se tivéssemos que andar a trocar feijões por batatas, batatas por porcos, se calhar era muito Era um desafiante bocadinho nesta mais altura. complicado. Então, perceber que temos aqui um veículo de troca que é equalitário para toda a gente, portanto, toda a gente tem acesso a ele, uns mais do que outros, mas tem acesso à mesma moeda, por assim dizer, não é? Porque nem toda a gente tinha acesso a porcos, havia uns que só tinham acesso a feijões, outros só tinham acesso a batatas. Aqui, todos temos acesso à mesma moeda. Isto facilita-nos muito a vida. Então, eu concordo 100% contigo, 200%, que isto devia ser dado nas escolas, tanto a inteligência emocional como a inteligência financeira. Para mim é muito mais importante do que algumas disciplinas que se dão neste momento na escola, sem dúvida alguma, que não acrescentam valor nenhum, a não ser para quem quer especificamente ir para aquela área, porque de resto, de forma geral, não acrescenta nada. E, portanto, eu acho que sim, deveria ser obrigatório. A Bárbara Barroso, falaste há bocado, tem um projeto muito interessante, não é? E vai tendo várias reuniões com o Ministério da Educação para se conseguir colocar algumas atividades, apesar de serem extracurriculares, mas e de conseguir introduzir isto no ensino público. No ensino privado ela já vai tendo alguns projetos muito interessantes, mas há mais, não é? Há Sim, mais já pessoas começa a haver, infelizmente já começa a haver mais. sem dúvida. Então É, diz-me, o que é que tu fazes no terreno? Por exemplo, quando alguém chega ao pé de ti e te pede, olha, preciso de ajuda porque, sei lá, quero encontrar liberdade financeira ou quero, não sei, ou quero conseguir ter melhor proveito do meu dinheiro, o que é que tu fazes no terreno efetivamente? é assim, o dinheiro e o pedir ajuda em relação ao dinheiro ainda é muito tabu, porque as pessoas acabam por se sentirem um bocado só, muitas vezes é só quando ou pessoas que já estão com um nível a nível de desenvolvimento e querem realmente melhorar as suas contas, querem melhorar a sua relação, porque eu digo, a relação com o dinheiro é a mesma coisa que dizer assim, nós nascemos maioritariamente, Portugal tem uma educação muito católica. E nada contra, e eu também tive uma educação católica, e não quero aqui trazer nem ferir qualquer suscetibilidade. Mas a Igreja Católica tem muitas crenças limitadoras contra o dinheiro. E isto já Sim. vem nas nossas raízes. Então temos que. Eu, por exemplo, já vi uma cliente com a maior crença que ela tinha era mesmo que todos os ricos são más pessoas. Então, quando me chega alguém, eu costumo fazer sempre uma sessão, que eu chamo-lhe uma sessão zero. Quem quiser marcar uma sessão zero tem na minha bio um link e pode marcar, onde temos uma conversa para eu perceber qual é a dor da pessoa. Se é alguém que está muito endividado e o foco dela é realmente sair da dívida, ajuda e começar a ter uma relação diferente com o dinheiro. Tem pessoas que simplesmente têm uma vida até equilibrada, mas sentem a necessidade de ter uma relação diferente, de melhorarem, de serem, haver mais descontração. Eu costumo dizer que nós lidarmos com o dinheiro que acaba por ser quase como ir ao ginásio. Eu quero ter um corpo todo fit, quero ter uma saúde espetacular, mas vou todos os dias ao McDonald's e não saio do sofá. É um bocado difícil. Com o dinheiro é a mesma coisa. Então nós temos que aprender, começar com as nossas emoções, ver as nossas crenças. Eu começo sempre, dependendo do caso, por exemplo, uma situação que alguém que precisa de ajuda na parte técnica, porque tem dívidas, negociar com os bancos, analisar a situação, fazer ali uma estratégia para poder ter algum folgo financeiro durante o mês para poder começar a liquidar as dívidas. Fazemos essa parte. Em simultâneo, também começo a nível de ver o que é que levou àquela situação. Quais são as crenças que estão por trás. Porque eu costumo às vezes dar um exemplo, não me interessa nada ter um terreno muito bonitinho e dizer assim, olha, eu vou aqui semear aqui umas sementes de nabo, mas eu quero que nasça milho. Não dá. Então temos que preparar no fundo o terreno, vamos tratando dos frutos que já cá estão fora e preparar o terreno de certa forma, que as emoções, as nossas crenças, tudo isso, para que os próximos frutos sejam diferentes
para que a seguir não tenha só a estratégia, como é que vai sair daquela situação, como é que deve gerir, mas também tenha a parte mental, parte emocional, trabalhada para, em simultâneo, quando sair daquela situação, ela consiga alavancar de uma forma exponencial a sua situação financeira e consiga ter um equilíbrio emocional geral de liberdade, prosperidade, ainda um bocado mais do que só a parte financeira, mas ter uma prosperidade financeira que lhe vai ajudar a equilibrar a vida em todos os níveis, que vai alavancar todas as outras áreas. Bom, então é aí que entra o coaching, não é? Quando fazes esse trabalho, é aí que o coaching entra, quando fazes esse trabalho complementar, não é? Porque aquilo que nós estamos habituados a ver é, nós vamos à procura de um consultor, vamos à procura de ajuda de um contabilista para nos ajudar a fazer esse processo, estás a dizer, de saída de endividamento, de negociar melhor com os bancos, de iniciar até a sua carreira como investidor, não é? Seja mais, de forma mais amadora ou não. Seja até na própria criação de uma própria empresa. Portanto, quando vamos para o empreendedorismo, as pessoas tendem a procurar um contabilista, um gestor financeiro, não é? Mas tu fazes mais do que isso, então é aí que o coaching entra, que tu juntaste Sim. essas duas coisas. Eu vou juntando muito. Eu, por exemplo, eu tive uma situação de uma pessoa que veio ter comigo e eu até recusei, porque, e também pode acontecer, daí eu gosto de ter aquela primeira conversa para perceber o que é que as pessoas estão à procura e o que é que estão disponíveis também a fazer, porque eu digo sempre, o trabalho é feito por vós. Eu oriento, uso as várias ferramentas, as várias estratégias. Então tive uma vez uma pessoa que veio ter comigo e queria um milagre. Ela até nem estava endividada, tinha uma situação razoável, só que ela queria se divorciar, queria comprar uma casa sozinha, queria montar um negócio e tudo para ontem. E não podia dar mais horas do que dava naquele momento no trabalho, tinha um filho pequeno e queria ser mãe, não queria deixar o filho. E eu, ao longo da conversa, eu percebi que ela estava numa depressão, se não estava já numa depressão grande, estava a caminho. Então eu recomendei-lhe que ela deveria, numa primeira fase, procurar alguém que a ajudasse a ficar mais forte e depois então pensar nas mudanças, porque ela queria tipo revolucionar e estava completamente destabilizada. E disse assim, não, eu não vou conseguir, nem tenho competências, porque eu achei isto, pá, talvez falaste com o teu médico, aqui, depois falarmos mais tarde. Também pode acontecer. E eu, daí a minha primeira começa a avaliar também muito a nível de que é que a pessoa quer. Depois disso, eu posso usar a parte da mentoria, posso a parte da consultadoria e em simultâneo, para mim é fundamental usar as ferramentas do coaching. Eu neste momento até estou a fazer, comecei a fazer uma formação numa escola brasileira em que tem muitas ferramentas também relacionadas com o coaching, onde associa tudo, porque eu achei muito interessante, porque eles dão ali muita coisa que nós estamos a adaptar e eles já têm aquilo adaptado. Eu vou usando o coaching para a parte tanto a nível mental, emocional, a nível da pessoa se autodescobrir, conhecimento, porque nós só mudamos aquilo que conhecemos. E só quando eu tenho noção, eu que já estou a trabalhar as minhas crenças há muito tempo, ainda vou descobrindo algumas. Claro. Quanto mais fundo a gente vai, vamos descobrindo algumas. E então, não há mudança sem nos conhecermos, só mudamos aquilo que conhecemos. Em simultâneo, enquanto vamos tratando da parte mais técnica, faço um processo de autoconhecimento da pessoa saber como é que pensa, como é que sente, porque é que fez certas atitudes. Muitas vezes vêm crenças de casa, vêm crenças das escolas, da família, que foram passadas, educacionais, perceber que aquilo vem de trás, que já não lhe serve mais, que deve largar e ver o que é que ela quer em vez daquilo. Então, acabo por fazer, aliar as ferramentas muito à necessidade da pessoa que eu tenho à minha frente. Consultora, mentora, coaching, e eu tento sempre que a pessoa se conheça, acima de tudo. Não me interessa um processo só que seja, se me pedirem só aquilo, eu tenho competência, sei fazer, gosto também de fazer, mas eu aviso logo que aquilo acaba por ser um processo coxo. Que é como tens aquela mesa com as quatro perninhas e convém nós irmos equilibrando as quatro perninhas para aquilo ficar bem, bem seguro.
E há situações em que eu depois lá consigo explicar e aos poucos e poucos. Também tenho um e-book que eu costumo dar quando é para ir na segunda ou terceira, para as pessoas lerem em casa e já começarem a ter uma noção melhor do que é o que é financeiro, a parte emocional. Hoje até tive por acaso uma cliente que mandou-me um feedback, um comentário que tinha estado a ler, que fez todo sentido, que adorou, porque é muita parte das emoções. E aqui eu vou trabalhando, vou juntando as várias ferramentas ao longo do processo para que, passado tipo 3 meses, a pessoa já tenha, dependendo da situação, a vida, a parte financeira encaminhada, com estratégias, mas também o como as estratégias estão aí na net. Toda a gente vai buscar estratégias se quiser. Mas também tem a outra parte onde tudo casa ali uma coisa que aí o que é. Junto e Exato. conseguir alavancar a vida. Que bom, que maravilhoso. Acaba por ser uma transformação da identidade, não é? Porque nós temos uma identidade, pode ser uma identidade de pessoa que se endivida, pode ser uma identidade de pessoa que só aforra, só poupa, não desfruta, pode ser. E é uma mudança de identidade, é como tu estás a dizer, tu passas-te a conhecer, não é? E há aquela célebre frase que é: quando tu vês, já não dá para desver, portanto, quando tu vês aquilo à tua frente, já não dá para esquecer daquilo, já viste. E isso depois acaba por criar a vontade da mudança. Olha, e nessas mudanças todas que tu vais aí proporcionando às pessoas que trabalham contigo, qual foi a que te mais impactou? É assim, eu tive várias. Houve uma que me impactou muito, que foi... Eu tinha, até era uma amiga que eu conhecia, era uma pessoa muito... que eu gosto imenso, uma pessoa muito querida, e ela veio ter comigo e ela disse-me assim, eu já ganhei tanto dinheiro, foi mãe, entretanto. Também, muitas vezes os filhos são um impulsionador. Eu já ganhei Uhum. tanto dinheiro, e eu neste momento, se tiver uma dor de barriga mais forte, se tiver uma coisa qualquer, eu não tenho dinheiro para ir para a minha filha. Tenho que estar dependente. E eu preciso de mudar isto. Tu tens que me ajudar, eu preciso de mudar isto. E começámos logo ali para o questionário das crenças. Eu assim, espera aí, temos que descobrir aqui. Então, qual era a crença que ela tinha mais enraizada? Ela tinha duas, muito, muito enraizadas. A primeira é que os ricos eram tudo más pessoas. Roubavam para ser ricos, falcatruavam, passavam por cima dos outros. Aquela crença estava tão enraizada nela que ela jamais iria ter dinheiro na vida dela, porque ela, sendo uma pessoa de um coração enorme, ela não podia ter dinheiro na vida dela, porque ela corria o risco de virar má pessoa. Depois, junto a essa, tinha uma crença de não merecimento. Ela nunca era suficientemente boa, porque o irmão era muito melhor que ela, porque não sei quem era muito melhor que ela, porque toda a gente era melhor, ela não merecia, porque ela não fazia as coisas bem feitas. Aí eu pedi para ela me enumerar o percurso que ela tinha feito e o que é que ela tinha feito na vida. Eu conheci algumas situações, mas quis que ela falasse, que ela escrevesse, porque lá está aquela coisa, quando nós escrevemos, estamos ali com os nossos sentidos mais focados. E ela acabou de escrever e disse assim: epá, eu já fiz tanta coisa grande. Ficou-lhe assim, eu afinal até tenho aqui umas capacidades boas. E eu, tu é que estás a dizer, tu é que estás a chegar a essa conclusão. Começamos, porque muitas vezes, mesmo a nível do poupar, porque perguntam-me, eu tenho que poupar já 10%. Eu digo que sim, não. O importante é começar a criar o hábito. Se eu Uhum. neste momento eu não consigo poupar mais de 5 euros por mês, porque eu tenho ali as contas todinhas, então arranja uma forma de transferir os 5 euros. Daqui a 2 ou 3 meses já vais ver que consegues, explico sempre aquela filosofia do termostato financeiro. Sim. Quando atingires aquele patamar, porque isso também para mim foi assim outro uau, quando atingires esse patamar, pá, puxa um bocadinho mais para cima, mas no entanto agora começa a criar o hábito. Depois, como ela tinha uma crença tão forte de não merecimento, eu perguntei, qual é o teu sonho? E ela disse, fazer uma viagem a um sítio. Eu disse, ok. Quando é que queres lá ir? E ela disse, eu não sei, porque não tenho, preciso de me organizar. E eu disse assim, quanto é que tu consegues colocar, até pode ser num milheiro, numa coisinha em que tu não consigas abrir, por mês? Consegues lá pôr 1 euro e colocar lá minha viagem de sonho por fora, assim, umas letras, colas e colocas a minha viagem de sonho. Consegues lá colocar 1 euro por mês? E ela disse, consigo colocar 1 euro por semana.
Eu, ok, então tu vais, todos os dias metes uma folhinha onde vais anotando e sonho picando, onde tu vais trabalhar e vais lá dizer assim, obrigada, este euro, obrigada a mim, por estar a cuidar de mim e eu mereço. Este é para realizar o meu sonho. Fazer assim tipo um mantra, pois ela ajustou o mantra tipo mais a que lhe fez sentido. Ela criámos em conjunto e depois ela vários mantras para ela ir trabalhando. E ela disse-me, eu já estou a colocar mais do que 4 euros por mês na minha latinha de sonho e já estou a fazer transferência para o meu fundo de emergência. A parte dos ricos são todos maus. Eu disse-lhe, olha, vais fazer umas pesquisas na net, a nível dele ali, fizemos ali uma pesquisa rápida, vais pesquisar sobre a vida, sobre donativo, sobre projetos de pessoas ricas a nível do mundo. Ela fez as pesquisas dela, passado 3 ou 4 dias, ela mandou uma mensagem a dizer assim, estou maravilhada, porque há tanta gente com tanto dinheiro e tão boa a contribuir para causas tão dignas, a ajudar pessoas que não têm, para crianças, para não sei o quê, ela lá. E ela, aquilo abriu completamente as possibilidades dela de ter uma vida melhor, de poder viver de uma forma mais ajustada, mais equilibrada. Foi assim uma mudança. Mexer-lhe na parte do dinheiro? Não. Isso depois foi Exato. assim. Foi só ela fazer ali, travar e desbloquear aquilo. Aquilo desbloqueou e ela foi assim. Foi uma das situações que me fez muito. Pronto, Criou que me muito deu impacto, muito não é? gozo. Sim, criou um impacto. Foi ver, porque foi a líquida com a lista das crenças. Ali foi uma coisa muito rápida e eu percebi logo, e depois a seguir ela alavancou e ficou uma pessoa bem mais feliz e equilibrada. Que bom, que bom, que bom, que história maravilhosa. É sempre tão bom. Eu gosto sempre obviamente que isto também nos alimenta o ego, não é? Mas a mim o que me alimenta mais ainda é poder partilhar esta história com outras pessoas, porque nós não sabemos quem está do outro lado e estas histórias de que alguém já fez ajuda-nos a perceber que é possível, porque obviamente todos nós tendemos a ter muito mais objetivos SMART, não é? Aqueles objetivos tangíveis, que são mensuráveis, que é fácil de atingir, ou que são simples de atingir, não fáceis, mas que são simples, a gente consegue perceber, do que propriamente aqueles sonhos de dump, que não é, sei lá, eu agora de repente vou ser um astronauta que vou daqui até à Lua. Na minha cabeça é muito difícil visualizar isso. E o facto de nós visualizarmos outras pessoas a fazer ajuda-nos a conseguirmos, lá estar. Não é só E um termostato acreditar financeiro, é no nosso termostato da nossa vida a subir aquilo um bocadinho mais, não é? Para o patamar que a seguinte ir patamar. aquecendo um bocadinho mais. Então eu adoro isso. Olha, e na tua vida, como é que a tua vida mudou? Há bocado já estavas a falar que quando descobriste a parte do que é, não é? Da parte do coeficiente emocional, da inteligência emocional, que isso fez-te ver as finanças de uma forma muito diferente, mas efetivamente no dia a dia, como é que isso mudou a tua vida? Deixa-me só a nível de finalizar aqui uma coisa, desculpa. Para Tranquilo. mim, para mim é muito gratificante quando eu vejo isto, porque assim é tipo missão cumprida, propósito, estar no sítio, porque com uma pequena coisa, que para mim até é óbvia, como há coisas que uma pessoa às vezes para nós são tão óbvios, e a mim até Sim. há dias me disseram, Madalena, isso não é assim tão óbvio. O que é que para ti é óbvio? Então, isso é aquilo em que tu deves trabalhar com as outras pessoas, porque para ti é algo muito natural e muito fácil. E há coisas que para nós começa a ser muito óbvio, e quando vimos que essas pequeninas coisas ajudam tanto outras pessoas, é um calor, é mais do que ego, é mesmo aquela tipo missão cumprida, aquela satisfação interna. Sim, sim, sim. Isso dá-me um gozo muito grande quando eu vejo isso, ou quando vejo realmente. O que é que mudou na minha vida? Olha, eu posso dizer, por exemplo, falar rapidamente a nível do termostato financeiro, que foi uma das mudanças também que surgiram muito grande. Eu sempre me paguei a mim em primeiro lugar. Eu não conhecia este termo, mas sempre tive o meu salário, eu tinha e tenho uma transferência automática, onde o dinheiro entra na conta e o dinheiro sai. Uma parte, depois há meses em que eu consigo pôr mais, há fases,
ali e eu vou colocando mais. Mas eu durante anos e anos e anos e anos, eu tinha aquele valor. Para mim, aquele valor era aquele valor que, se eu acontecesse alguma coisa, eu tinha mais ou menos um ano garantido sem ter que pedir, onde eu podia ter assegurar para mim, para o meu filho, ou se houvesse uma doença repentina. Pronto, tinha aquele valor que eu tinha calculado. E quando eu vejo essa parte das emoções, a parte do termostato financeiro, que tem a ver também, está relacionado com depois a parte das emoções. Quando eu vejo esta parte toda, eu começo assim a dizer, epá, eu nunca tinha pensado nisto. Eu tenho este valor na conta há tantos anos. O valor subia, era preciso um computador melhor. O valor vinha para baixo, era tudo feito para lá chegar. O valor subia, o carro avariava, era preciso comprar outro carro. O valor vinha para baixo, o valor vinha lá, avariavam as máquinas, havia umas férias, havia qualquer coisa, e então aquilo era tipo tumba. Quando eu comecei a perceber um bocadinho mais e comecei a ver, não a lidar só a nível com os números, por exemplo, eu comecei ali a perceber assim, espera aí, eu só tenho aquele valor porque eu quero só aquele valor, mas eu quero mais aquele valor, eu quero mais X, que ao final do ano eu tenho que ter mais X. E no final do ano eu consegui. Eu também foi ali uma meta que eu considerava tangível. Eu consegui. Eu, já que eu tenho este valor, ok, onde é que eu tenho? Há uma parte em que eu vou aplicar, eu tinha na conta a prazo, um bocado de leis, meter nos correios, porque sempre tenho algum juro, ele está-me disponível praticamente 24 horas, se eu precisar, fica algum, vai para lá. Outro começar a investir. Eu comecei muito cedo a investir, mas depois, por causa daquelas crenças, o investimento é arriscado, tu ganhas nos, mas podes perder noutros, e ao longo do tempo eu fui perdendo um bocado esse hábito. E acabei por concentrar ali um bocadinho mais, também o facto de estar sozinha, com o filho, eu então ali concentrei mais o dinheiro. Comecei a investir outra vez, comecei a dizer assim, não, olha, X vai para aqui, X é para investir, X é para projetos futuros, comecei a fazer aquelas divisões para os vários potes, várias contas, e comecei a dizer assim, a gerir com um desfrutar muito melhor, este dinheiro é para a minha formação do ano, este dinheiro é para as minhas férias, este dinheiro é para investir. Posso dizer que aumentei muitos valores investidos, comecei a pesquisar e à procura a nível do que tenho investido. Comecei muito a gerir as minhas contas de uma maneira diferente. Essencialmente, comecei a desfrutar muito mais de qualquer coisa que eu tenho. Deixei de ter, assim, compras por impulso. Ainda tenho algumas. Somos humanos. Há momentos em que nós realmente fazemos. Já vi, comecei-me a perceber que estava a fazer, comecei a criar estratégias para evitar um bocadinho disso. Mesmo, por exemplo, há dias fiz uma lista, eu preciso de um blazer, preciso de um cinto, porque o meu estava estragou-se, preciso de um cinto não sei o quê, preciso de umas sapatilhas, ok. Fui ao shopping, comprei e agora está na hora de ir embora. Ainda entrei em algumas lojas, mas assim, não. E depois queria, para que é que eu preciso? Não, não preciso, para agora, ok. Pronto, independentemente. Temos que nos conhecer e criar estas estratégias, porque há uns tempos eu Claro. não fiz. E acabei por, essencialmente, ter uma vida com mais equilíbrio financeiro, com mais liberdade e desfrutar mais. E eu ia dando, por exemplo, eu ia fazendo, fazendo donativos, passei a fazer donativos mensais. Mensagens. Sim. E isso dá-me um gosto de dizer assim, ok, eu estou a fazer o meu contributo, se eu posso, quando eu considero, eu faço um extra, mas eu estou a fazer o meu contributo. E aqui também é uma coisa muito engraçada, porque eu há dias estive, lá está, da parte de nós, dos donativos, eu estava em Lisboa, estava até com uma colega nossa que é a Vera, e estávamos a falar destes temas. E o que é que nos surge à frente? Passa uma pessoa a pedir dinheiro. Abrimos a carteira, é automático. E ela olha e não tem assim nenhuma moeda que ela costuma dar. Tem ali uma maior e eu olho e não tenho moedas.
zero moedas. Ou tinha 1 cêntimo ou 2 cêntimos, mas aquilo que a gente nem considera moedas. Tem 5 euros. E depois eu pensei assim, olha lá, apregoas ou fazes? E dei, tirei os 5 euros, ela tirou também, deu o que tinha que dar, olhámos uma para a outra e a seguir passa tipo os carros que a gente quer, aqueles carros, e assim, um dia quero ter aquele carro. Passam os carros e ela disse, olha, acabou de passar o carro que eu quero. E eu, olha, o Jeep que eu quero. Ok, nós estamos em sintonia, contribuímos, que foi a nossa parte mais materialista, mas assim, senti-me muito bem a dar aquela nota. Há uns tempos atrás eu não tinha dado. Há um ano atrás, 2 anos, eu não tinha dado. Esta mudança e dei com a energia de tipo, obrigada por poder contribuir. Não quero saber se ele, porque é que ele foi comprar a seguir. Claro, É um problema claro. dele. Sim, não é? Isso é da outra parte, claro que O sim. que eu sinto é assim, passado pouco tempo eu tive uma cliente que me contactou e que fechou um processo. É, Até, tu dás, tu recebes. me refiro, claro. E dar-nos com alegria, com felicidade, com gratidão, agradecer o que recebemos e agradecemos o que damos. Aqui esta parte que nos traz muito mais ligeireza à nossa vida. Posso dizer que a minha vida ficou muito mais leve, muito mais suave. No seu todo. Que bom, que maravilhoso. É tão bom. Olha, se eu te perguntasse quais são as 5 dicas que tu tens aqui para dar à malta que nos está a ver e que nos vai ver depois, porque o vídeo vai ficar, o direto vai ficar depois aí na minha página, eu vou identificar também para as pessoas que te seguem também poderem ver o vídeo. Quais são as 5 dicas que tu achas que são fundamentais para então juntares o coeficiente emocional, a inteligência emocional e a inteligência financeira? Quais são as 5 dicas? É assim, a primeira dica, essencialmente, há uma dica que eu digo, Aníbal, não é bem propriamente uma dica, é uma recomendação. Se sentem que precisam de ajuda, independentemente de ser a nível de algo tabu, independentemente da situação em que estejam, peçam, contactem. Façam uma primeira abordagem e ficam a saber se é para vocês, se não é para vocês, e analisar e terem uma primeira análise. Depois, uma coisa muito importante, termos uma noção muito grande, real, concreta, de quanto é que nós recebemos, quanto é que nós geramos para a nossa conta. Porque nós só conseguimos gerir aquilo que sabemos. Termos uma noção muito concreta do que é que nós gastamos, onde gastamos. Porque só conseguimos, mais uma vez, a nível de fazer aqui uma ginástica, um orçamento. Eu digo assim, recomendo um orçamento, recomendo pelo menos 2 ou 3 meses ou 4 meses, até teres uma noção para onde é que vai cada item. Eu há dias li num livro um conceito que achei muito engraçado, é descobrirmos onde é que está a nossa meia de leite. Isto é, conheces já este livro? Conheces a... Não, não conheço o livro, mas já ouvi alguém a falar-me do conceito. É muito giro, sim. Pronto, a meia de leite. Aquilo era um formador que estava a falar de finanças e há numa universidade na América, e há uma que diz, era o que agora me faltava, eu abdicar da minha meia de leite todos os dias porque me Todos dá os para dias. que eu mereço. E ele disse, contra factos não há argumentos, e acho que sim, deves fazê-lo. Quanto é que custa a meia de leite? E ela disse, X. Com a meia de leite metes mais alguma coisa? Ela metia mais qualquer coisa, não sei o quê. Comia mais, alguém diz, comes mais um queque. Comes... E ele disse, antes de chegares à hora de almoço, já gastaste $11. Agora nós temos que $11 vezes 5 dias, vezes 4 semanas. E ele fez-lhe a conta. Se pegares nesse dinheiro, que ela dizia que não tinha dinheiro para investir, se pegares nesse dinheiro e o investires, quando chegares à reforma, tens tipo 1 milhão ou 2 milhões de dólares. E ela ficou, está aqui, é matemática. Muito capaz. Sim, E então é descobrirmos onde é que está a nossa meia de leite, onde é que meia de nós, leite. e quando nós fazemos o nosso orçamento, quando nós anotamos depois a seguir as nossas despesas todas, não é só fazer o orçamento. A seguir é validá-lo. É chato no início? É. Dá algum trabalho? Dá. Mas os resultados são fantásticos. De perceber o que é que eu gastei e onde é que eu gastei. Vou ter noção se gastei bem gasto em coisas essenciais, nas coisas supérfluas.
e momentos em que eu preciso de fazer aqui economizar, vai-me ser muito útil porque eu sei exatamente onde é que está a minha meia de leite e como é que eu posso retirar de uma compra supérflua para investir, por exemplo. Eu posso criar uma conta e fazer uma transferência de 20 euros por mês, ou pôr 2 vezes por ano ou 3 vezes por ano, por exemplo, com um PPR. Porque nós pensamos, quando é que é a hora de fazer um PPR? É É quanto desde mais que dê cedo, tempo. quanto mais cedo melhor. Porque nós vamos, e as mulheres ainda mais, porque as mulheres, por norma, tendem a viver mais anos, se ficam sozinhas, chegam também a estudos. As mulheres precisam muito mais de apoio dos filhos, de família e do Estado quando chega a idade da reforma. Então, mulheres vão cá Tem a ver com o prepararem. diferencial, tem a ver com o diferencial de ordenado, não é? Portanto, a mulher ganha em média menos 15% do que os homens, portanto, para a mesma função. Então, é normal que na idade da reforma tenham menos disponibilidade financeira. Essa percentagem agravou-se mais com a pandemia, que eu estive a ver até ontem, por causa até da live que estive com a Joana, Provável. e com a pandemia agravou-se mais, a mulher precisa de trabalhar por ano 51 dias a mais para ganhar o mesmo valor que o homem. E aqui pronto, Um agravou essa agravamento. situação. Sim. Mas, voltando, saber o que é que eu recebo, saber o que é que eu gasto, começar a poupar para, assim que eu tenha o meu fundo de emergência, começar a investir. Em paralelo, eu devo agradecer os valores, sentir-me grato por o dinheiro que entra na minha conta, pelo dinheiro que sai da minha conta. Eu devo investir em mim e dar o meu melhor no meu trabalho. Porque, quer dizer assim, aumentar os meus rendimentos. Como é que eu posso fazer? Estando de corpo, alinhando, no fundo, o binómio coração-mente, e onde eu estou de coração e dou o meu melhor. Mais cedo ou mais tarde, eu vou conseguir receber mais naquela empresa, noutra empresa, ser reconhecida. Isso vai acontecer. Depois, assim, analisarmos o que é que nós gastamos, como é que gastamos, os nossos sentimentos, desfrutar. Devemos desfrutar do nosso dinheiro. Se eu vou ao restaurante, por exemplo, no momento que eu estou lá, eu reclamo de tudo ou eu estou ali naquele momento com quem está. Então E cuidar com os mais, e nossos... dá-me dor de barriga e fico com falta de ar quando vem a conta, ou digo obrigada, não é? Obrigada. E quando eu vou, já vou com consciência do que vou, para onde é que eu vou, claro. Independentemente de dizer assim, eu vou ao restaurante. Depois eu devo mimar-me. A nível, e termino aqui com esta, e depois há outras, há muitas mais, mas terminar aqui com esta. Acima de tudo, quer seja mulher, quer seja homem, seja todos nós, enquanto seres humanos, devemos nos mimar uma parte do nosso salário, e eu não tenho dito ganhar de propósito, tentar girar, receber, porque também existe um motivo. Todo o dinheiro que eu recebo na minha conta, eu devo colocar uma percentagem para eu me mimar. Eu até digo, por exemplo, se for um casal, cada um tenha um valor para se mimar sem terem que estar a dizer vou gastar aqui ou eu vou gastar acolá. Ter aquele valor, dizer assim, eu posso juntar 2 ou 3 meses e mesmo na formação, por exemplo, que tive com os mentes milionários, eles dizem é obrigatório no máximo em 3 meses gastar aquele dinheiro, que é o dinheiro do prazer, o dinheiro do crescimento, termos um fundozinho para nos mimarmos. Acabamos por imitar muito aquelas coisas por impulso, chegar à sexta-feira e dizer assim, eu estou tão deprimida, vou comer fora e não sei o quê, nem faço contas porque eu mereço. Não. Eu vou poupar especificamente porque eu quero ir jantar àquele restaurante XPTO, ou porque eu quero ir passar um fim de semana a um hotel É, mais caro. é o que eu costumo dizer, é não nos contactarmos com o chupa se podemos ter o melhor chocolate belga, não é? Exato. É adiar um prazer imediato que nós falávamos para um prazer maior no futuro. Mas é urgente, é importante, é obrigatório criarmos esse fundinho de merecimento. Também é aquilo que nos dá assim aquela coisa de ok, eu trabalho, eu mereço,
e darmos o nosso melhor em tudo e onde estivermos, porque vamos E não há acabar por... outra forma, na verdade eu considero hoje em dia que não há outra forma de nós honrarmos o nosso dinheiro. Isto porquê? Porque se o meu dinheiro só serve para eu pagar contas, para fundos e para investimentos e eu não tiro prazer desse dinheiro, então eu não estou a honrar o meu dinheiro. Porque na verdade o dinheiro não me serve a mim, o dinheiro serve a outros e nunca a mim. Exato. E Serve não ao me estou banco a para honrar pagar. os dons, não estou a honrar, Exatamente. não estou a honrar a mim Uhum. acima de tudo. Exatamente. Sim, 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 é isso. Eu quando falo em honrar é isso. Para mim o honrar só pode ter um sentido de honra se for do sentido de dentro para fora. Não é? Portanto, Sim, obviamente, eu quando honro os meus pais tenho que me honrar a mim, eu quando honro o meu marido eu tenho que me honrar a mim, eu quando honro os meus filhos eu tenho que me honrar a mim, porque eu não posso honrar algo ou alguém fora de mim se primeiro não o fiz comigo, não é? Porque não dá para honrar, não, porque eu para honrar tenho que agradecer aquilo que aquilo me trouxe, não é? Então, eu só consigo honrar o meu dinheiro se eu agradecer esse dinheiro e se puder desfrutar esse dinheiro e se puder usar esse dinheiro comigo também, senão só está a servir outros. Não me está a servir a mim, não é? Olha que maravilhoso, que dicas tão boas, então. e aqui, para concluir, desculpa, para concluir, falar das três funções do dinheiro, porque agora tu, quando estavas a Ok, falar, boa. lembrei-me. Boa. Nós temos que ter sempre muita atenção que o dinheiro serve para troca, nós temos a nível de troca, recebemos, damos, compramos, gastamos, pronto, serve para troca, mas não é só para troca. O dinheiro tem uma função essencial de nos dar segurança. Porque nós precisamos para nos sentir. Ninguém que não sinta segurança na sua vida está equilibrada. Não há desenvolvimento pessoal, não há emoções que consigam sobreviver a um momento de insegurança. Então, dá-nos a segurança de saber que temos as nossas contas pagas, que temos a comida na mesa para nós, para os nossos filhos, que temos um teto, que temos dinheiro para uma doença, em que nós Uhum. temos dar segurança para troca e para investimento, para investirmos. Pode ser investir em nós, pode ser investir numa formação, pode ser investir na bolsa, pode ser investir em várias coisas. Dar-nos a segurança, como é que nós a conseguimos? Também através da poupança. Devemos poupar Uhum. para nos dar segurança. E a parte do investimento, que também pode ser para doarmos, para fazermos donativos. Nunca digam, nunca, nunca, nunca digam, eu só quero o suficiente para mim e para a minha família. Imagina se todo mundo só tivesse dinheiro para si e para a sua família. Quem é que estava neste momento a fazer gratificações e a ajudar, por exemplo, a Ucrânia? Não, e não só. E quem é que estava a tratar das estradas do nosso país? Quem é que estava a tratar das obras de via pública? Daí Quem nós é que já estava tínhamos nos que pagar os hospitais a doentes? impostos. Aí já tínhamos que pagar os impostos. Agora, quando falamos em donativos de pessoas, se eu dou, por exemplo, para a mim, se eu faço um donativo, é porque eu tenho que me sobra ao fim Uhum. de pagar os impostos. Sim, E sim, sim, então, sim, sim. quanto mais nós tivermos, mais podemos ajudar o outro. E aí é para investimento, para fazer crescer, e pode ser para fazer crescer também ajudarmos outras pessoas. Estas três funções são muito importantes, saber qual é o papel do dinheiro nas nossas vidas. E depois Uhum. começa por sabermos qual é o papel do dinheiro nas nossas vidas, depois a parte da gestão emocional e financeira toda. Claro. Mais dúvidas? Podem Boa. mandar mensagens, É isso. podem me mandar um Através, e-mail de através mensagens, do teu podem marcar, Instagram? sim, podem Ok? no Então, Instagram através. o link da bio e marcar uma sessão zero em que temos uma conversa onde analisamos a situação. Boa, Pronto, boa. fico a dispor. Que bom, Madalena, muito obrigada. Então, só para relembrar, as 5 dicas é saberes quanto recebes, não é? Saberes quanto entra na tua conta todos os meses, saber como é que tu gastas o dinheiro para depois poderes fazer um orçamento e controlares esse orçamento, não é? Que é para encontrares Exato. a tua meia de leite, que é a terceira, não é? Encontrar a tua meia de leite, que é aí que tu podes fazer boas poupanças. Depois tem a ver com a quarta dica que tu disseste, Desfrutares era do dinheiro. sim, e ajudar os outros, a contribuição, não é? Portanto, Sim, e ajudar os outros na contribuição. E fechei um exatamente. bocado ali com a noção das funções do dinheiro que vão ajudar
a sedimentar, a alavancar todas aquelas dicas iniciais, para sabermos para o que é que o dinheiro serve, então Boa. também vamos utilizá-lo de uma forma mais proativa e dinâmica Sim. e a nosso Olha, favor. deixa-me só aqui dizer uma coisa, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas ela diz isso porque ela é da contabilidade, ou ela diz isto porque ela gosta de números. Eu comecei a fazer o meu mapa de profits and losses, não é? O mapa de proveitos e despesas. Fazia para a empresa onde eu trabalho, apesar de eu não ser da área da contabilidade, sou diretora técnica de uma empresa e ensinaram-me a fazer e eu fiz, e depois passei a fazer na minha vida pessoal também. Eu todos os dias, isto já há 2 anos, estavas a dizer que pelo menos uma vez por semana, eu todos os dias abro o meu netbanco, todos os dias abro o meu fecheiro e todos os dias, sempre que há uma alteração na minha conta, não é? Eu vou lá e coloco. Então, ao dia, eu tenho o que já entrou, o que saiu e tenho depois o resultado entre o orçamento e a realidade. E isto deu-me uma clareza brutal. Eu era daquelas pessoas que diziam que não conseguia poupar, não é? E neste momento também tenho transferências automáticas. Pá, às vezes ainda estou a ajustar um bocadinho, porque na verdade houve alturas que consegui poupar um bocadinho mais, agora já não, então fiz, lá está, subi o meu termostato. Agora já percebi que tenho que o ajustar um bocadinho, estou noutra fase, porque também tenho outras coisas que decidi também me dar ao prazer, que não fazia. Então, tudo isto é muito bom quando tu sabes, mas para tu saberes, tu tens que ir lá olhar e fazer, não é? Portanto, não vai ser alguém que te vai ensinar a fazer isto e vai fazer isto por ti. Tens que ser tu a fazer diariamente, que saibas muito ou saibas pouco. E a verdade é que hoje em dia até as aplicações bancárias dos bancos já permitem fazer isso, já não precisas fazer uma folha de Excel. Não é? As aplicações, tu podes ajustar a aplicação e já te aparece tudo discriminado. Então, só tens é que ter o cuidado e o trabalho de olhares e de colocar as rubricas que queres colocar e até podes, por exemplo, passando a algumas aplicações, por exemplo, da Revolut e afins, dá para tu colocares cofres, não é? Dentro da mesma conta, colocares cofres e ele automaticamente distribui para tudo. Portanto, só tens é que criar o teu objetivo e fazer. E obviamente que se não sabes, é a primeira dica que tu disseste, a principal, é procurar ajuda, mas faz. Não é? Procura ajuda, mas faz. É fundamental. Eu já não digo todos os dias para não deixar logo as pessoas numa Sim, sim, fase sim. assim. Mas só que eu, como queria criar o compromisso, porque eu era completamente desligada, às vezes eu dizia assim: eu chegou-me a acontecer de ir às compras e o cartão não passar, há uns anos atrás, porque eu nem sequer sabia o dinheiro que tinha na conta. Não me queria preocupar, o dinheiro isso não é para mim, há de lá haver dinheiro. E chegar e querer pagar e dizer que não dava. E eu Pois. ter que ir ao multibanco, ver quanto dinheiro é que lá estava para ajustar a compra das compras para o mês de casa. E não é porque eu ganho pouco ou ganho muito, não, é porque simplesmente não olhava para o dinheiro. Não tirava um extrato bancário, não via, não é? Então, eu quis criar esse compromisso comigo, que não tem que ser todos os dias. Eu quis criar o compromisso de não, eu vou saber, porque foi uma coisa que me marcou muito. Pálida, o sangue saiu todo. Entrei mesmo em modo de sobrevivência, foi tudo, a zona do coração, a zona do estômago, Que bom. o resto. Estás a Eu ver? deixei-te ouvir aqui, deixei-te ouvir durante uns segundos. Então foi uma coisa que me marcou muito. Então eu decidi que ia todos os dias saber quanto é que estava na minha conta, quanto dinheiro é que eu tinha, quanto dinheiro é que eu tinha na poupança, porque para mim foi muito marcante esse evento. Porque não era porque eu não tinha dinheiro. Não é? Porque eu tinha um emprego, meu marido tinha um emprego, não ganhamos muito, mas não ganhamos o ordenado mínimo, como é óbvio. Então era mesmo porque não sabíamos, não liga... mas é que somos os dois, ainda por Há cima. muita gente assim nessa Sim, circunstância. sim, Mas sim, eu, para não assustar logo, digo assim: pelo menos fazer o registro uma vez por semana e depois a sim, sim, pessoa própria a pessoa vai sentir necessidade de fazer mais sim, fazer vezes. mais ou menos, claro, Pronto, sim, eu sim. digo assim que é para não dizer assim logo, epá, verem logo ali e fugirem. Mas E é, ninguém nunca ninguém a mim me disse que tinha que ser todos os dias, atenção, nem nenhuma, eu também sigo a estamos, Bárbara Barroso, a nossa necessidade, o nosso dia a dia, exatamente, fazemos é isso. assim Ok,
isso é verdade, mas é muito importante o que acabaste de dizer, e é um exemplo. É assim, eu sou contabilista, no entanto, ainda há dias me disseram, tive outra colega contabilista que me disse: epá, tu partilhas muitos conceitos que a maior parte dos contabilistas também não estão a par, não é por ser contabilista. Sim, Eu sim. Não, realmente eu estou a gosto. dizer porque nós, como temos a tendência de assumirmos o papel de vítima e colocar tudo fora de nós, não é? Pode haver muitas pessoas que, ao ouvir, tens que ir ver quanto é que gastas, tens que ir ver quanto é que recebes, que podem efetivamente dizer, isso ela sabe, e para ela é fácil porque é contabilista, porque gosta de Pois, números. Não é essa a questão, isso é uma crença, não é? O dinheiro é teu e tu é que tens que saber quanto é que está do teu lado e tu é que tens que saber aquilo que recebes, aquilo que gastas, porque és tu que o fazes, não vai ser ninguém que o vai fazer por ti. Tu não vais entregar o teu cartão de crédito ou de débito ao contabilista para ele fazer por ti, não é? às vezes eu ia pegar no banco de crédito. O de crédito de entregar no banco, sim. Não vai ninguém mexer. Aliás, é uma das coisas que eu pergunto sempre na primeira conversa é dizer assim: o que é que estás disposta ou disposto a fazer? Porque eu não vou fazer nada por ti. Eu vou orientar, numa circunstâncias ensinar, noutras orientar, noutras desafiar, motivar, apoiar, mas não faço nada por ti. Estás disposto a fazer ou disposta a fazer o que tens, o que for para ser feito? Ok, trabalhar. Não estás, não vale a pena, porque vais perder o teu tempo e o meu. Yeah. E eu até podia dizer assim, não, olha, vou aproveito, eu recebo, se não fizer, não. Mas eu gosto de deixar as coisas claras. Para mim tem que haver clareza nas circunstâncias e gosto de ver os resultados do outro lado. E é o que tu dizes, cada um é que vai fazer. E eu gosto de deixar sempre isso muito claro, dizer assim, tu é que vais fazer o teu registro. Se tu não fazes, não tens os mesmos resultados. Pelo menos é preciso ter uma noção clara de que gastamos e aonde. Se é no NetBanco, se é numa aplicação no telemóvel, se é num fecheiro de Excel, cada um tem a sua estratégia, Claro. aquilo que gosta se adapta mais, desde que façam. Pois é isso. Desde que façam. Senão não vale Ok, a pena minha querida. estar aqui a perder muito tempo, independentemente de me pagarem ou não, hum, porque eu depois também não vou sentir satisfeita e Claro. realizada com a sua. Gosto de ver resultados. E a Exato. pessoa vai dizer assim, e depois também estamos num mundo em que isto é muito também no passo a palavra, dizer assim, opa, eu fiz com ela, aquilo não deu resultado nenhum. Sim, 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 Eu sim, sim. não quero também, Claro. além disso tudo, também não quero E nós, muitos, quando nós entramos no mundo de desenvolvimento pessoal a sério, não é? Uma das coisas que nós começamos a sentir mais é eu preciso de ser sincero e honesto comigo, não é? É uma das coisas libertadoras que passamos a ser verdadeiros. Não, fora de julgamentos alheios, porque esses medos são todos nossos. Nós depois percebemos que não está nada fora, esses medos são todos internos e passamos a ser mais verdadeiros connosco. Olha, minha querida, deixa só então aqui dizer à malta que aí está a ver e que vai ver depois para a semana. Vamos estar com a Sofia e vamos falar sobre análise corporal e feridas emocionais. Também é uma temática muito interessante de desenvolvimento pessoal e tu conseguires perceber como é que a Lise Borbot tem um livro que fala sobre isso, que é o teu corpo diz, não é? Ou escuta o teu corpo, que é o teu corpo diz tudo sobre as tuas feridas emocionais. As tuas feridas emocionais estão somatizadas no teu corpo e se tu souberes ler o teu corpo, tu consegues perceber as tuas dores e as tuas feridas. Então também é uma temática muito interessante e para a semana vamos estar com a Sofia Atão. Minha querida, muito obrigada por estares desse lado. Muito obrigada, obrigada eu. por esta hora e quase e meia. Foi maravilhoso falar contigo. Obrigada pelas dicas. Espero que ajudem. Já sabem, se precisarem de ajuda na parte financeira, têm aqui a ajuda da Madalena. Vão a Madalena Goncalves, Financas, não é? Que podem mandar uma mensagem privada ou tem o link na bio da Madalena para poderem marcar uma sessão zero para poderem fazer uma avaliação da vossa situação e ela também vos ajudar nesse processo. Quanto a mim, ficamos marcados para a semana, às 7 horas, com mais um convidado. Durante 12 semanas, até dia 31 de maio, eu vou estar cá com vocês a trazer sempre temáticas muito interessantes de vários colegas desta área de desenvolvimento pessoal, principalmente na área do coaching, mas que todos eles acabam por usar o coaching como alavanca para várias áreas específicas do desenvolvimento pessoal que trabalham. Então é sempre muito interessante perceber como é que nós
através do coaching conseguimos ajudar outras áreas e é isso que foi a intenção destas 12 lives, foi trazer mais clareza ao desenvolvimento pessoal e as pessoas que estão daquele lado saberem o que é que nós fazemos, não é? Porque para algumas Exato. pessoas nós ainda somos alguns feiticeiros e algumas bruxinhas e bruxinhos, na verdade não somos, não é? E é isso. Minha querida, muito obrigada. Muito obrigada, Sónia, obrigada pela oportunidade e parabéns pelo projeto, mais uma vez. Deusinho. Obrigada, muito obrigada. Deus, beijinho. Deus. Tchau, tchau. Tchau, todos. Tchau. Deus. Tchau. Malta desse lado, lembrem-se, sejam felizes todos os dias. Beijinhos e até terça-feira.